A mitose é um processo de divisão celular contínuo, onde uma célula dá origem a outras duas células. A mitose acontece na maioria das células de nosso corpo. A partir de uma célula inicial, célula-mãe, formam-se duas células idênticas, célula-filha, e com o mesmo número de cromossomos. Isso ocorre porque antes da divisão celular, o modelo material genético das células nos cromossomos é duplicado. A mitose é um processo importante no crescimento dos organismos multicelulares e nos processos de regeneração dos tecidos do corpo. Esse processo ocorre nas células somáticas. Apesar de ser um processo contínuo, a mitose apresenta 5 fases. Profase. Durante essa fase, os cromossomos ficam visíveis em virtude de sua condensação. A membrana nuclear desorganiza-se. Os centríolos que se duplicam na interface migram para o polo da célula. Inicialmente, aparecem fibras em torno dessas organelas, que constituem o háster. Depois, entre um centríolo e outro, formam-se as fibras de fuso. O nucleolo desaparece e seu material é distribuído pela célula. Prometafase. A prometafase começa com a desintegração da carioteca. Quando isso acontece, os cromossomos caem no citoplasma e dirigem-se à região equatorial da célula, onde vão se prender as fibras de fuso por meio do centrômero. Metafase. Nesta etapa, os cromossomos condensam-se em seu grau máximo. Em virtude dessa característica, essa é a fase para melhor análise dos cromossomos. Os cromossomos ligam-se às fibras de fuso e são alinhadas na região mediana da célula, formando placa metafásica ou placa equatorial. Anáfase. Ocorre o rompimento dos centrômeros e as cromatídeos migram para o polo da célula em virtude do encurtamento das fibras de fuso. Quando as cromátides migram juntas para o mesmo polo, ocorre um processo chamado de não disjunção cromossômica, fazendo com que uma célula fique com mais cromossomos que outra. Essa fase finaliza-se quando os cromossomos filhos atingem os polos. Telofase. Fase final da mitose. Ocorre o desaparecimento das fibras de fuso, os cromossomos condensam-se, ocorre o reaparecimento do núcleo e do desenvoltório nuclear. No final dessa fase, se observa a divisão do citoplasma e a distribuição das organelas entre as células filhas. Nas células animais, a citocínese acontece por estrangulamento em razão do aparecimento de um anel de actina e miosina na região equatorial da célula. Por se iniciar na periferia da célula, essa citocínese é chamada de centrípeta. Mitose em vegetais. Ela apresenta algumas diferenças quando comparado com a mitose dos animais. A primeira diferença está no fato de que não existem centríolos nas células da planta e nem surgem os hásteres. As fibras de fuso, no entanto, também surgem nessas células. Outra diferença importante está na citocínese. Esse processo na célula vegetal ocorre com a formação inicial do fragmosplato, um conjunto de microtubos que orienta a deposição de bolsas liberadas pelo complexo de Golgi. Essas bolsas são ricas em pectinas e fundem-se formando a lamela média. Essa citocínese é centrífuga, pois se inicia no centro da célula. O processo da mitose concluído em imagem. E é isso.